Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvo a Deus por mais uma oportunidade. Agradeço a vida do nosso apóstolo, Rodrigo Salgado, por mais uma confiança. É o segundo culto de ceia que eu prego, né? Mês passado eu preguei de manhã e agora pregando à noite. Louvo a Deus pela vida do meu sogro que está aqui, seu Leomar, minha sogra, Sana Anitta, que Deus abençoe, minha esposa que me acompanha, que Deus abençoe os meus amigos, irmãos, a todos que vieram para receber uma palavra da parte de Deus. Abra sua Bíblia no livro de João, ou melhor, no melhor versículo da Bíblia Sagrada, no mais bonito da Bíblia Sagrada, João 3,16. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todos que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Na sua Bíblia talvez esteja escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todos que nele crê, tenha a vida eterna. Amém? Feche sua Bíblia e fique de pé mais um minutinho e vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos, Senhor, te louvar e te agradecer por mais este momento, para receber a semente do teu celeiro, que é a tua palavra, que alimenta a nossa fé. Por isso eu te peço que a tua misericórdia possa nos alcançar e fazer de mim uma ferramenta em tuas mãos, para transmitir a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que eu diminua e o Senhor cresça. E o entendimento de cada um de nós que estamos ouvindo esta palavra, Senhor, venha a ser, Pai querido, aguçado. E o coração, que é a terra que receberá a semente, esteja adubada e preparada para dar frutos e produzir 70, 100 vezes mais, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. E você pode se assentar em nome de Jesus. Queridos, existe algo que nós não conseguimos de maneira nenhuma discutir, e não dá para discutir, que é a fé. A fé é algo que não tem como discutir, porque cada um tem a sua fé. Existem países que adoram a imagens, existem países que adoram animais, existem países que determinam a sua crença através daquilo que eles acreditam. E a fé nada mais é do que você colocar crédito naquilo. É como o time de futebol, que cada um tem o seu. As discussões para falar quem é melhor vai longe. Quem tem seu candidato político, cada um defende a sua tese, vai longe. Então, fé não se discute. Na verdade, Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas esperamos. E todo ser humano ele é possuído de duas expectativas de fé. A primeira expectativa de fé é a fé natural, onde você sai da sua casa num horário comum, num horário já costumeiro, e sabe que determinado tempo você vai estar no ponto de ônibus, e que o ônibus vai passar, que o trem vai passar, e que você vai chegar no seu trabalho. Eu vou resumir para você entender. É quando você vê o farol fechando, e você desce da calçada para atravessar, acreditando que o período que o farol vai fechar, você consegue chegar ao outro lado, porque você é inteligente o suficiente para saber que você andando com alguns passos em uma velocidade moderada, você consegue atravessar a rua. É fé natural, que todos exercitam ela, as suas atividades. Como você saiu da sua casa e veio até aqui sabendo qual horário provavelmente que você ia chegar. Mas a fé que Deus quer que nós aguçamos é a fé do impossível,
é a fé a fé inatural, a fé do sobrenatural, a fé em acreditar que quando existe algum ente querido seu no hospital, você vai chegar até aqui, os homens de Deus, as mulheres de oração, e vai falar assim: ora, porque eu sei que se você orar, Deus vai ouvir e o meu ente querido vai sair do hospital. Quantas visitas no hospital nós já fizemos? Eu lembro no meu início, quando eu era diácono, que eu fui visitar uma pessoa e quando eu cheguei na UTI, que eu abri a palavra para ler uma palavra, pessoa em coma, eu não conseguia ver as letras, porque eu não conseguia enxergar aquela pessoa mais de pé, e eu falei assim: como eu sou pequeno, como eu sou incrédulo. Como também um dia aconteceu algo, que o Giva está aqui, a Noêmia, não sei se está aqui, mas nós entramos, cadê a Noêmia? Está aqui? Está aqui. Nós passamos por uma experiência juntos, né, Noêmia? E aquele dia eu me senti muito pequeno, quando nós entramos naquela sala de hospital e você fala assim: ora, bispo, ora que minha filha vai ressuscitar. E naquele momento eu orei, eu clamei, eu pedi, e ela não se movia. As lágrimas começaram a molhar o lençol, e eu falei assim: como nós somos insignificantes, mas tudo acontece somente quando Deus permite. Então nós conseguimos entender que a fé, querido, é o firme fundamento das coisas que não enxergamos, mas a certeza das coisas que esperamos. Hoje é um culto de ceia, como foi dito de manhã, um curso de conscientização, de saber o que você está fazendo aqui e quem é o Deus que você está procurando, qual é a salvação que você está lutando para alcançar e para onde você vai quando o coraçãozinho parar de bater, o cérebro desligar, qual vai ser a sua eternidade, qual vai ser o julgamento, qual vai ser o dia que você vai receber o seu galardão, a recompensa por aquilo que você foi e que você é. Por isso, querido, eu quero passear na Bíblia por alguns minutos para que você possa entender que o projeto de Deus para mim e para a sua vida sempre foi de nos salvar, sempre foi de nos tirar do meio do sofrimento, da angústia. Hoje de manhã o apóstolo falou algo muito importante. O apóstolo disse que no dia que ele entregou a vida para Jesus, ele estava cansado talvez de viver a vontade dele, talvez cansado de viver aquilo que o mundo quer que você viva, cansado talvez de viver uma imagem que as pessoas te oprimem a ser aquilo que você não é ou não quer ser, mas se você não for, você é excluído da sociedade, você é rejeitado das pessoas. Então, querido, quando você está cansado, a Bíblia diz: vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. O projeto de Deus, querido, em livro de Gênesis, diz que Deus criou todas as coisas em cima de uma terra que era vazia, sem forma, que a trevas tomava conta de tudo. Deus então começa a estabelecer a criação, e a Bíblia Sagrada diz no capítulo 1 do livro de João, diz assim, de Gênesis, diz assim, que Deus foi criando as coisas, e 6 vezes ele disse assim: e era bom. E viu que era bom. 6 vezes Deus está falando que era bom. No capítulo 2, a primeira vez, Deus olha para algo que ele criou, ele diz assim: não é bom. Só quem lê Bíblia vai entender onde é que Deus fala isso. Quando Deus olha para o homem e vê o homem só, e toda a criação em conjunto, em dupla e em par, e ele diz assim: olha, não é bom que o homem esteja só, porque uma hora ele vai olhar e vai falar assim: quem vai estar do meu lado? E nós somos assim, querido. Você não foi criado para viver só, você não foi criado para poder andar só, você não foi criado, querido, para conquistar só. Chegamos a esse patamar aqui hoje, depois de 1 ano e 6 meses de construção, mas nunca sozinho, sempre estávamos juntos. E muitas pessoas, umas estavam presentes, outras estavam orando e outras estavam contribuindo. E nós não vamos chegar a lugar nenhum se nós estivermos só. É por isso que você saiu da sua casa e veio até aqui, e você está cultuando com diversas pessoas. Porque sozinho, querido, você não consegue alcançar a dimensão desse culto, a presença de Deus. Então, coletivamente, estamos apresentando um culto para Deus. Quando Deus olha para o homem, diz que não é bom que ele viva só. Então Deus, ele
constitui do homem uma disjuntora para então dar início a um projeto. E o projeto de Deus era: governe sobre toda a criação, dê nome aos animais. A sua existência aqui é primordial. Deus coloca o homem no jardim do Éden, e quando Deus coloca o homem no jardim do Éden, Deus dá um atributo ao homem. Quando ele diz: façamos o homem em nossa imagem e semelhança, ele está dizendo assim: nós vamos dar todos os atributos que o céu tem para esse ser humano. Então Deus dá a você a liberdade de adorar ou não adorar. Nós tínhamos um grupo de escola bíblica e fizeram uma pergunta para mim, dizendo assim: bispo, eu sou obrigada a acreditar em Deus? Eu sou obrigada a ir para o céu? Eu falei: de maneira nenhuma. O inferno também está à disposição. Quem decide é você. Quando nós fazemos entrevista para os meninos da casa de recuperação, nós perguntamos assim: olha, você decide hoje parar e lutar para vencer este vício? Porque o diabo não vem com um copo de cerveja para te dar. O diabo não vem com a cocaína para te dar. Ele prepara um cenário, quem pega é você. Então, a construção do homem foi feita com um atributo de decisão própria. Você tem o poder de decidir o que você vai ou não fazer. E esse é a cereja do bolo da criação, de ter uma criação que tinha vontade própria. E Deus coloca este homem no Éden, juntamente com Eva, mas para ele poder usufruir do atributo, ele precisava colocar alguma coisa para que o homem decidisse. E ele coloca então uma árvore, dizendo: olha, todas as outras você pode, dessa você não pode. Então o homem agora, ele é influenciado pelo adversário, através da serpente. Então o pecado entra na humanidade através de Adão e Eva. Aí, queridos, Deus olha para a humanidade e coloca uma sentença. Ele coloca uma sentença para a mulher, dizendo assim: olha, multiplicarei as dores de parto. Ele olha para o homem e vai falar assim: você só vai comer do suor do teu trabalho. E na serpente ele diz assim: olha, cuidado, que da semente dela vai nascer alguém que vai pisar na sua cabeça. Mas também você vai morder o calcanhar dele. Essa era a sentença de Deus, porque o primeiro projeto que Deus tinha para a humanidade foi destruído pela vontade própria da humanidade. Deus agora olha, querido, e os homens começam a se multiplicar na face da terra. Só que um dos filhos deste casal, ele comete o primeiro homicídio. Caim mata Abel por causa da inveja. Quando Deus recebe o sacrifício de um e não recebe de outro, a inveja toma conta do coração. Significa que a semente que Satanás lançou para Eva pecar ainda está dentro do coração do homem. E Deus olha para o projeto dele e diz: não tem como ir adiante desse projeto com esse sentimento. Então, querido, a Bíblia diz que a humanidade começa a crescer e a maldade é vista por Deus. A Bíblia diz que então um homem dessa raiz deseja construir uma torre. Primeiro Deus olha a humanidade crescendo, a maldade, e ele decide destruir todos os que têm fôlego. E ele tem um plano de salvação para uma família. E Deus começa então com uma família. Ele chama Noé e diz assim: constrói uma arca, entra dentro da arca, eu vou destruir todos os que têm fôlego debaixo da terra. Então, veja bem, a humanidade agora é uma família só. A família entra dentro da arca e a arca agora recebe a quantidade de chuva ao ponto de ficar flutuando até as águas abaixarem. Parece que o plano de Deus está indo bem, porém quando se desce da arca, a humanidade começa a crescer e vem a ideia de um homem construir uma torre cujo esse topo toque ao céu, tentando frustrar os planos de Deus e a sabedoria de Deus, o poderio de Deus, porque se Deus decidir destruir a terra novamente, então nós seremos a única nação que teremos uma torre que toca ao céu. A Bíblia diz que Deus desce na terra para ver a construção e confunde a língua dos homens.
para que eles não conseguissem edificar. E aqui, querido, tem uma chave, porque quando o homem está em cima do andaime pedindo tijolos, Deus confunde a língua deles e o outro manda massa. E quando ele pede massa, o rapaz manda tijolo, porque eles não estão se entendendo. E a maioria das brigas começam sempre quando falta entendimento. Parece que você fala A e a pessoa entende B. E é no trabalho, é na casa, é na igreja. Então a confusão começa aí. Então não se consegue edificar nada se não se compreender. E Deus dá ao homem um atributo de raciocínio, de amar, de perdoar e de decisão. E a comunicação é a chave de tudo. Aí então Deus separa a humanidade, colocando um idioma para cada nação. Então as nações agora vão se surgindo através da sua etnia, do seu vocábulo. E aí então Deus observa a humanidade, continua com a raiz pecaminosa no coração. Então agora Deus decide ser o Deus não da humanidade, mas Deus decide ser o Deus de uma nação. E através dessa atitude, Deus chama um homem chamado de amigo, chamado Abraão. E fala para ele assim: olha, tu serás bendito, e todas as famílias da terra serão benditas em teu nome. Eu engrandecerei o teu nome. E ele faz um monte de promessas e fala: tu serás uma bênção. O homem que Deus escolhe para ser pai de uma grande nação se chama Abraão. Como que ele seria pai de uma grande nação se a esposa que ele tinha era estéril, não poderia gerar filhos? Então o homem tenta dar jeito, todo momento o homem tenta dar jeito nos projetos de Deus, achando que é soberano. E mais uma vez o homem erra, porque a mulher de Abraão dá a sua serva para dizer: a promessa de Deus não vai cair por terra. Como se o projeto de Deus dependesse de uma assinatura minha, sua, ou de uma mudança de currículo, ou uma mudança de rotina, ou de talvez de percurso. Deus está dizendo: eu prometi, eu cumpro. Deus cumpre a promessa dele, que ele aparece a Abraão e refaz ali então a sua promessa, como se estivesse trazendo: agora eu vou trazer o contrato para nós assinarmos. Sai para fora da tenda, conta as estrelas do céu, consegue? Não, essa será a sua descendência. Olha para a areia do mar e conta cada grão que tem nela. Dá para contar? Não, essa será a sua descendência. É a promessa que Deus tem para Abraão, diz assim: tu será uma bênção, e toda a família será uma bênção através da sua vida. A humanidade continua indo de mal a pior. Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó gera 13 filhos. Um dos filhos de Jacó era José. E José tinha uma estima, amava mais e demonstrava com as suas atitudes, ao ponto de dar uma túnica diferente para ele, ao ponto de a inveja ser estabelecida. Quantos pais e quantas mães acabam dando mais atenção a um filho e menos ao outro, e trazendo para dentro da sua própria casa uma discórdia? Jacó fez isso. A culpa da confusão dentro da casa de Jacó era dele mesmo. Pois bem, todos conhecem a história de José, que foi vendido pelos seus próprios irmãos e foi parar dentro do Egito. José dentro do Egito agora, querido, ele passa um longo período, ele recebe a sua família, eles começam a crescer, e na velhice de José, ele é um dos maiores profetas do Antigo Testamento, na minha opinião. Porque ele diz na sua velhice, dizendo assim: a minha idade está avançada, está chegando o dia que os meus olhos vão escurecer, e quando isso acontecer, lembre de tirar os meus ossos dessa terra, porque vem a profecia: vai vir aquele que tirará vocês daqui e levará vocês, e os meus ossos não podem ficar nessa terra. Plano de salvação para a humanidade está estabelecido por Deus. Então aparece agora Moisés na cena. Moisés aparece no cenário, e todo mundo conhece a história de
de Moisés, e Moisés é tirado das águas, é criado pela filha de Faraó. Moisés recebe toda a ciência do Egito, toda a educação do Egito, porém Moisés não era egípcio. Então ele comete um assassinato, foge e vai para o deserto. Passa 40 anos dentro do Egito e passa agora 40 anos no deserto. Começa a apacentar ovelhas, e as ovelhas levam ele até o monte. E quando Moisés chega no monte, Moisés tem um encontro com Deus, e Deus dá uma missão para ele. Naquele monte, Deus falou para ele assim: diga que eu sou o que sou. E os sinais foram com Moisés até o Egito. E quando liberta o povo, depois de todas as pragas, o povo sai em formação de guerra, sai do Egito e vai para o deserto. Interessante que eles andam no deserto, na primeira fase, de forma errantemente, passando no mesmo lugar ou sem direção. Porém, quem está com Deus nunca está sem direção, porque Deus tem um propósito, talvez no tempo da sua vida, da tua promessa, da tua história ou da tua família. No tempo determinado, as coisas vão acontecer. Preste bem atenção, que o versículo que eu li parece que não tem nada a ver do que eu estou pregando, mas vocês vão entender no final, porque essa é uma mensagem expositiva. Eu estou passeando na Bíblia e o foco é a salvação da sua alma. Esse tal maneira tem uma explicação para a sua vida, para o dia de hoje, porque hoje é ceia do Senhor. Moisés agora com o povo no deserto, o Senhor envia ele regras. O povo agora passa a ser um povo como civilização. Tem leis, tem maneiras para servir a Deus e viver para poder ter um Deus soberano. Não é de qualquer maneira, não é da tua vontade, não é do teu querer. Se Deus está dizendo não pode, não faça. Se Deus está dizendo isso eu não aprovo, então não faça. Porque se você quer ser um morador que vai morar no céu, você tem que se enquadrar dentro dessa civilização, não da que está aqui fora. Aí veja bem, Deus estabelece regras e diz assim: olha, tem regras agora. Se fizer isso daqui, vai ter essa consequência. Se fizer isso, vai ter essa consequência. Mas se errar e se arrepender, tem uma maneira de você se relacionar novamente comigo. Pegue um cordeiro, um animal próprio, e leve até o sacerdote. Constrói um tabernáculo e apresenta como sacrifício. Então todos aqueles que pecavam, pegavam um cordeiro e levavam ao tabernáculo para sacrificar a Deus, para que o pecado fosse coberto. E o pecado sendo coberto, a sentença não viria sobre essa vida. Então regras, e aí existia uma maneira de ser absolvido do pecado. Porém a população sempre começa a procurar uma maneira de ludibriar a regra ou a lei. Quem já viu isso? Parece os dias de hoje, né? Todo mundo quer ficar rico de uma maneira muito fácil, não quer trabalhar. Todo mundo arruma uma maneira. Eu lembro quando o telefone era ficha. Quem lembra disso, levanta a mão. Quem não tem vergonha, não levanta muito alto assim. Mas lembra quando era ficha? Eu lembro que as pessoas furavam a ficha, colocavam uma linha até a trava do telefone para poder ficar falando. Aí depois inventaram o cartão, aí depois inventaram de raspar o cartão, pôr o cartão no ímã, pôr no congelador para dar mais crédito, enfim. Então parece que o ser humano sempre fica procurando um atalho para sobressair, sabe como que é? Mas para ir para o céu, querido, não tem atalho, porque os olhos daquele que tudo vê está sobre a minha, a sua vida. Podemos esconder do homem, podemos procurar um atalho, uma maneira, ludibriar aqui, ali, mentir, enganar. Mas lá na frente, querido, o caminho é estreito. A entrada vai ter só um porteiro, entendeu? Não adianta. Você pode fazer. E sabe o que mais acontece? Aquele que começa na presença de Deus, começa a caminhar com Deus e fica revoltado, é porque ele começa a andar com um crente meio riquenguela, assim, sabe? Meio pé no mundo e pé na igreja. E ele começa a falar assim: pô, com ele não acontece nada. Essa promessa que Jesus vai voltar, está vindo, e até hoje nada. E daqui a pouco ele está fazendo a mesma coisa. Hoje é dia de ceia, hoje é dia de conscientizar a igreja. Preste bem atenção numa coisa.
Quando o povo agora observa que era só matar um cordeiro, então era mais fácil. Agora o Senhor está olhando o sacrifício diante do altar dele e não se agrada. Por que não se agrada? Porque o povo estava vindo de longas distâncias até o tabernáculo, e para não trazer o animal, para não dar trabalho e não perder o animal que tinha uma estimação, um carinho, um amor, então eles vinham com dinheiro e compravam animal no templo. Os sacerdotes eram os mercadantes. É por isso que quando Jesus entra dentro do templo, ele pega o chicote irado e quebra todas as bancas, ele fala assim: a casa do meu pai é casa de oração, não casa de venda. Porque eles estavam oferecendo a Deus aquilo que eles não tinham compromisso, aquilo que eles não tinham afinidade, e aquilo que não produzia neles arrependimento. Imagine você pegar o seu cachorrinho que você ama tanto e ter que ir até o altar da igreja sacrificar para poder apagar suas transgressões. Você vai falar assim: jamais, eu compro um cachorro que eu não tenho amor, nem tenho afinidade, e sacrifico ele, tá bom. Aí Deus olha e começa a levantar uns profetas. Quando Deus começa a levantar os profetas, Ele começa a corrigir, a exortar o povo, e usa a lei, e usa a forma, e usa a maneira, e usa a conduta, e o povo, se finge de surdo, se finge de cego. Deus continua tentando ainda resgatar a humanidade, e Deus levanta os profetas messiânicos dizendo: então tá bom, então eu vou dar uma outra oportunidade para vocês, eu vou montar um futuro bem distante. E começa a levantar quem? Isaías, começa a levantar Daniel, começa a levantar profetas como Abacuque, que grita e dizendo assim: Senhor, Senhor, até quando os meus olhos vão ver a injustiça e o Senhor não socorre? Até quando os meus olhos vão ver a violência e eu clamo ao Senhor e o Senhor não atende? Parece com os dias de hoje. Quando Deus começa a levantar os teus profetas e o povo surdo e cego não vê e não enxerga, Deus se cala por 400 anos. 400 anos sem ouvir falar, assim diz o Senhor. 400 anos sem ver sinais da parte de Deus. Então o povo morre, nasce, e só tinha histórias de uma coluna de fogo, de uma coluna de nuvem, de um mar que se abre, do maná que cai do céu, da água que brota da rocha. Só ouvi falar que havia homens de Deus que diziam assim: sol para, e o sol parava. De homens que lançavam o ferro na água e o ferro flutuava. De homens que era referência quando dizia: assim diz o Senhor, desça fogo do céu e consuma eles agora. E com medo desses profetas, alguns nem se aproximavam deles. O povo ouviu falar de um Deus que abria a boca da mula para dizer assim: você não está vendo que tem um anjo pronto para arrancar sua cabeça fora? Está faltando o quê? Deus levantar uma mula aqui para pregar? Está faltando o quê, querido? Flutuar o machado? Está faltando o quê, querido? Descer fogo do céu e começar a consumir os baile funk, para você acreditar que o Deus que te fez promessa ainda está vivo? Isaías disse que viria um que prepararia o caminho para o Cordeiro verdadeiro. Deus ignora o sacrifício dos sacerdotes e agora levanta um homem doido, se vestia de pele de animal. Essa você nunca ouviu, Pedro.
Segundo a história, esse homem chama João Batista. João Batista tinha um temperamento muito forte, segundo a história. Quem me ouve, diga amém. João Batista, ele trabalhava durante o dia e ele pregava durante a tarde. É aquilo que o Senhor sempre fez, apóstolo. Essa semana nós estávamos na sala dele e ele diz assim: quando eu assumi a igreja, pastor local, eu acordava cedo, me trocava e ia para a igreja como se fosse um trabalho. Eu entrava na igreja, limpava a igreja, fazia faxina, fazia as reformas, ficava ali lendo Bíblia, orando e atendendo quem pudesse ver. Quando era 5 horas da tarde, ele fechava a igreja como se estivesse acabando o trabalho, porque ele recebia um salário, e depois ele começava a visita, evangelismo e fazendo a parte eclesiástica. Isso talvez você não saiba, mas por isso que Deus às vezes levanta presidentes de ministério, onde muitos às vezes ficam falando assim: eu vou ter o meu ministério, abre e quebra a cara. Por quê? Porque não é esse o propósito. O coração tem que estar voltado para, não é viver da obra, é viver para a obra, é diferente. João Batista pregava, trabalhava de manhã e pregava à tarde. Agora, qual era o trabalho de João Batista? Quem quer saber, diga: eu quero. Não, muito pouco. Quem quer saber qual é o trabalho de João Batista? João Batista fazia o que Daniel falou, Isaías falou. Ele ia para o Jordão, mas ele ia preparando um caminho. Isaías disse que vai vir um e prepara um caminho reto. Prepara o caminho reto para o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João Batista vem tirando as pedras de um terreno bem arenoso e põe as pedras do lado e limpa um caminho, deixando um trilho. Sabe quem é da periferia, do norte, sabe o que é trilho? Como que chama? Caminho, né? E colocava as pedras do lado. E segundo Isaías, o caminho tinha que ser reto. Então não poderia fazer curva como as curvas de Santos. Tinha que ser reto. E no meio do caminho, João Batista dava meio-dia, João olhava para o céu e a meio-dia o sol, ele parava e ia para o Jordão. Aí no Jordão, Léo, ele fazia assim: ó Pedro, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Vinha à noite, ele parava e ia dormir. De manhã ele voltava, pegava enxadão, a picareta e começava. Só que quando chegou no meio do caminho, tinha uma árvore seca. João pega o machado e não tem coisa pior do que você cortar madeira seca no machado. Só quem conhece o que eu estou falando entende. A madeira seca, o machado bate e volta. Pá! E volta. A madeira molhada, o machado enfinca, que até tem dificuldade para você arrancar. E eu aprendi com meu pai que era lasca. Pá, pá. Vai arrancando lasca. Não tenta minar a madeira de uma vez por todas, você vai cansar seus braços. Vai dar lá, calo na mão. Então João Batista pegava o machado e tome na raiz da árvore. Tome na raiz da árvore. E todo dia saía só um pedacinho. Mas ele não estava preocupado com o tempo, porque ele sabia que o tempo para chegar no Jordão era o tempo necessário. Então ele largava o machado, porque dava meio-dia, ele ia para a parte eclesiástica da tarde, que era pregar. E João pregando, ele fez discípulos, porque havia 400 anos que Deus não falava. E de repente aparece um doido pregando no Jordão, dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Todo mundo quer saber quem é esse cara e o que ele tem para falar. Então o povo da cidade começou a ir em grande quantidade. Tem caravana hoje? Tem. Vai para onde? Eu vou para o Jordão. Fazer o quê? Ver João pregar. Só que os sacerdotes, que eram para ser o canal de comunicação com o povo,
que vendia animal no templo para ser sacrificado, ficava com dinheiro, levava o animal para sacrificar por trás da tenda ou por trás do templo, não matava, voltava e vendia de novo. Que Jeremias disse assim: vocês não têm vergonha do que vocês fazem, não? Esse João que está pregando para esse povo novo desperta curiosidade. Curiosidade nos sacerdotes, nos príncipes das sinagogas, nos doutores da lei, dizendo: quem é esse cara que está arrastando um povo para lá? Aí então eles fazem o quê? Eles vão lá. Que hora que ele prega? 13h começa o culto. Aí eles começam a ir pregar. E João tinha deixado o machado na raiz da árvore. Quando João olha para o horizonte, ele vê aqueles homens vindo de roupas alinhadas, com as suas túnicas, com peitorais. João agora está batizando, ele para de batizar e muda o sermão. O sermão de João agora é o seguinte: arrependei-vos, cambada de víboras, cobras peçonhentas. Ele começa a pregar agora com direcionamento. Ele está dizendo assim: vocês que pregam a lei, não cumprem elas, vocês que deveriam ensinar e vocês não ensinam, vocês são tudo uma cobra. Todo mundo toma um susto, porque a mensagem era evangelística, agora é exortação. Espera aí, exortação? Não. João para de pregar, e João volta para o machado, que não era hora de trabalho, mas ele tinha uma alegoria para fazer. Segundo a história, diz que ele levanta um machado e dá um golpe com toda a força no pé da árvore, e diz assim: eis que o machado está posto ao pé da árvore, e cuja raiz que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Não é o que eu falo, é o que eu faço que conta. Não é o que eu penso, é o que eu faço, é o que o meu coração direciona. Como que está saindo as palavras da sua boca para os teus familiares? Como que está saindo a visão dos seus amigos de trabalho para o modelo de crente de 2025? Como que é as suas negociações financeiras? Como que é a sua venda dos seus produtos? Você fala o que ele vale, ou você mente para poder arrecadar mais? Eles vão embora. João volta e continua pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Muitas pessoas se arrependem. Alguns historiadores dizem que tinha pessoas que até confessavam os seus pecados ali publicamente. Eu não acredito não, porque imagina eu contar meus pecados da vida toda e a fila ia ficar muito grande. Mas se isso acontecia, verdadeiramente era um arrependimento verdadeiro. Se você dobrar o teu joelho e não tiver com coragem de falar para Deus o que você fez, querido, nem Deus consegue resgatar você. Porque nem com Deus você consegue ser sincero. João está pregando, e numa mensagem outra ele para e olha para o horizonte, e está vindo alguém no caminho que ele estava fazendo. João para, aponta o dedo e diz: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Não é só porque é ceia que eu vou para a igreja.
Porque foi dito pelo meu pastor hoje de manhã, é dia de conscientização. É dia de pit stop, para ver como que está o combustível, como que estão os pneus, entendeu? O motor, o óleo do motor, como está a minha fé? Se coloque sobre os seus pés. O seu comportamento conta muito, muito. Paulo está mandando uma carta para a igreja de Éfesos. E ele diz assim para a igreja de Éfeso: Paloma, não permita que o sol se acenda sobre a vossa ira. Porque ele diz antes assim: ireis, mas não pequeis. O próximo versículo eu acho maravilhoso, que é o 27. Ele diz assim: não deis lugar ao diabo. O mais interessante, que Paulo está dizendo para a igreja, ele não está indo no sambódromo, ele não está indo no fluxo, ele está falando para os crentes. Ele diz: não dê espaço para o diabo. Cadê o bombeiro? O bombeiro está aqui. Cadê o bombeiro? Sabe como eu vejo a vida cristã? Igual um curso de combate a princípio de incêndio. Quando Paulo está dizendo a Efésios, irai, mas não pecais. Quem aqui nunca irou? Levanta a mão. Nunca irou? Levanta a mão. É o que eu imaginei, não existe. Quando nós vamos no curso de combate, o primeiro instrumento que nós aprendemos é os extintores, né? E cada um tem um emprego. Um é para material combustível, outro é para material madeira, papel, e outro é para parte elétrica, né? Então a água, ela molha a madeira e o papel para não gerar mais fogo. A espuma pega o produto químico e neutraliza ele, sufoca o fogo. E faz tempo que eu fiz, mas eu lembro. E o outro é o pó. O pó, você pega o eletrônico que está pegando fogo e enche ele de pó. Acabou o fogo. Então cada extintor tem um emprego para não acontecer o incêndio. Esse curso que eu falei é combate de princípio de incêndio. Não é apagar incêndio. Apagar incêndio é um outro estágio. O estágio de princípio de incêndio significa que se eu conseguir aniquilar aquele princípio, eu salvei tudo, não é isso? Que é o primeiro passo. Por isso que os extintores têm que estar tudo correto e ser emprego da forma correta. Então veja bem, existem 3 opções para que eu apague o princípio de incêndio, porque senão ele vai consumir tudo na sua volta. Existe também 3 inteligências que o ser humano recebeu de Deus para apagar qualquer princípio de incêndio. Tem gente que quando começa o princípio de incêndio, já usa logo a mão. Pá! O que vai acontecer? Quem bate, esquece, mas quem apanha nunca esquece. Eu não combati o incêndio. É ceia, não fugir da ceia. Ainda tem a mensagem que nós lemos. Tem outras pessoas que quando vê o incêndio, já não apaga o incêndio. Usa a ferramenta errada para o combustível errado. Só que tem outras pessoas que procuram a classificação de cada inteligência e olha, ouve e diz assim: nesse princípio de incêndio, eu só vou usar o ouvido, porque o ouvido vai captar o que está acontecendo, e com a minha sabedoria que Deus deu, eu vou manusear de uma forma mais inteligente, para que eu aniquile esse incêndio.
Então nem todo momento é momento de falar. Tem momento que tem que se calar. O momento de falar vai ser o momento de apaziguar. A agressão não vai levar a lugar nenhum. Veja que todo tempo eu preguei de Gênesis até Mateus para vocês, ou até João. Em todo tempo Deus está tentando resgatar a humanidade. Todo tempo Deus, eu até perdi meu esboço ficou aí, ó. Eu fiz o esboço, mas nem está aqui, o que eu estou falando é de Deus. Primeiro Deus tenta, através do projeto da criação, criar tudo através de um homem e de uma mulher. Eles falham, o pecado entra. Depois Deus tenta, através de uma arca, através de uma família, a salvar a humanidade, mas o pecado continua perseverando. Depois Deus decide, através de Abraão, através de uma nação, ser o Deus dessa nação, mas ele também não consegue. Moisés é tirado da água como se fosse um Cristo no Antigo Testamento, sabe por quê? Porque eles ficam 40 anos no deserto. Jesus, quando é batizado por João, ele fica 40 dias no deserto. Jesus sai das águas batismais e vai começar o seu ministério dizendo o que João dizia: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. João está preso e ainda está com uma duvidazinha no coração e manda mensageiro para perguntar para Cristo: ei, você mesmo é o Messias? Eu não errei não? Aí ele diz assim: diga para João que os coxos estão sendo curados, os mudos estão falando, os surdos estão ouvindo, os cegos estão vendo. Eu disse: sou eu mesmo, João. Aí no livro de João está escrito assim: e Deus te amou de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todos que nele crê não pereçam. A chave da mensagem é a fé. O tema da mensagem é a salvação. E eu tive o capricho de vir de Gênesis até o Novo Testamento para te dizer algo, que a promessa está de pé hoje. Você não saiu da sua casa para tomar suco de uva e comer matzá. Você saiu da sua casa para participar de uma comunhão espiritual com Deus. Aí você está levando a sua vida como se isso tudo aqui fosse moda. Ser crente não é moda não, é decisão. Ser crente é decisão. Eu decido não mentir, eu decido não prostituir, eu decido não pecar, eu decido. Então tome a ceia. Larga a mão do pecado que vai te levar para o inferno. Jesus te amou primeiro. Agora vamos lá, por gentileza ou educação, às vezes somos gratos, né? Alguém te fez uma gentileza, você retribui. Alguém te fez o bem, você é agradecido. Agora, e um ser que você nunca nem tinha existido e te amou primeiro? Sabendo que você ia ser tudo isso aí que você é, cheio de defeito, de falha, de prepotência, de arrogância, de limitações, de desejos, de vontade, de inclinação para o pecado. Ele disse: mesmo assim, vale a pena, eu vou pagar o preço. Sabe que a Bíblia diz que ele foi para o Calvário como uma ovelha calada. Ele teve oportunidade de se justificar, e sabe o que ele fez? Ficou calado, só ouvindo. E quando alguém te calunia, a primeira coisa que você quer fazer é se justificar. Ninguém conhece as suas dores, ninguém conhece o seu sofrimento e o tempo que você dobrou o joelho e só chorava e nem conseguia falar. Ninguém sabe do processo que você passou ou está passando. Ninguém pode te julgar, porque o Deus que deu o Filho dele por amor da tua vida está presente nesse culto, dizendo: não há acusação que eu não possa apagar, não há julgamento que eu não possa intervir.
Eu te amo. Eu te amei primeiro. Você nem existia. Tal maneira, como está na maioria das Bíblias, é algo que eu não consigo comparar. Não tem nenhuma conta bancária maior da face da terra que eu possa comparar. Não tem nenhuma beleza na face da terra que eu possa comparar. Não tem nenhum objeto na face da terra que eu possa comparar. Não existe beleza na natureza que eu possa comparar o amor que Deus teve por mim. E qual é a dificuldade de viver uma vida de santidade? E qual é a dificuldade de ter uma vida de comunhão verdadeira com Deus, deixando Deus levantar uns profetas, pregadores e te exortar, dizendo: desça, abaixa essa crista, deixa de falar desse sangue nordestino que está correndo aí, que não leva desaforo para casa. Quem é você, Caco? Deus é o oleiro e nós somos o barro. Ele molda eu e você da maneira que Ele quiser. Fique tranquilo, porque se você não gosta de alguém que grita, Deus vai colocar alguém que grita do teu lado. Se você não gosta de alguém que fala gíria, Deus vai colocar alguém que fala gíria do teu lado. Tudo aquilo que Deus precisa moldar, Deus vai colocar um obstáculo na sua vida. Eu gosto da igreja porque a igreja tem diversas pessoas. Tem aquelas que, se você falar um pouquinho mais alto, ela chora e fala: vou sair do ministério. Tem aquela que, se você não pôr ela aqui no altar, ela fala: nem faço mais parte, vou sair do grupo, vou sair do corpo. Porque ela quer estar em evidência. E qual a dificuldade de deixar ela aqui, pelo menos estar aqui? Só que nós somos muito egoístas, nós somos muito prepotentes, nós queremos levar a nossa opinião a ferro e fogo. Vai ter que ser do meu jeito, porque se não for do meu jeito eu não faço também. É hora de mudar. É conscientização. Às vezes você está dando cabeçada na sua vida, uma atrás da outra, e sabe o que está acontecendo? Está aí, ó, do jeito que está aí, ó. Sozinho, sozinha, tudo que vai fazer dá errado. E está achando que o mundo inteiro está errado, só você está certo. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos, que eu vou orar. E quando nós orarmos, você que está afastado dos caminhos do Senhor, dá um passo de fé hoje. Vem até aqui à frente, para que possamos orar por você. Se você sentiu no coração, Deus falou com você, vem até aqui na frente já. Entrega a sua vida para Jesus. Se Deus não falou com você, pode ficar no seu lugar e viver a vida que você está vivendo, porque da minha mão, Deus não vai requerer o seu sangue. Mas existe alguém que quer retornar aos caminhos do Senhor, porque grande foi a luta e quer voltar para Jesus. Sai do seu lugar, sai. Está difícil, a vergonha é grande. Maior é a decepção que Deus tem de olhar para você e dizer: eu dei o meu filho para morrer por ele, e ele ainda está resistindo, porque ele quer ficar no pecado, porque ela quer continuar com os erros dela. Entrega a sua vida para Jesus hoje. Sai do seu lugar, dá um passo de fé. Rompe isso, rompe essa dificuldade, rompe essa resistência. Vem entregar sua vida para Cristo. Vem reconciliar com Jesus e tomar a ceia do Senhor e dizer: esse pecado o diabo não me acusa mais. Sai do seu lugar, vai. Vem entregar sua vida para Jesus. Feche os seus olhos, que eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque Tu és digno de honra e de glória. A Tua majestade tem que ser glorificada diante da humanidade. Todas as suas tentativas, Senhor, para salvar a humanidade, nós estamos aqui dizendo: valeu a pena, Senhor. Nós estamos aqui para receber, Pai querido, Pai amado, esse favor não merecido. Para isso eu peço: muda-nos, Pai querido, de dentro para fora. Abata toda a soberba, todo orgulho, toda a, Senhor, inquietação, toda
soberba, Pai querido, Pai amado, de querer, Pai querido, aquilo que o Senhor não quer. Que não prevaleça a nossa vontade, mas seja a sua vontade, Pai. Toca no coração dessa pessoa que está balançada. Traga até o altar esta pessoa, para que ela se reconcilie contigo, ó Deus. Manifesta, Senhor, a tua glória e o teu poder, Pai. Quebra todas as cadeias que cercam a vida dessa pessoa, libertando de vícios, libertando de vinganças, de sentimentos de ira, de ódio. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Pai, o dia de hoje não foi fácil, Senhor, mas eu estou aqui cumprindo a tua vontade e o teu querer, Senhor. Que o Senhor venha tocar nessas vidas e manifestar a tua glória e o teu poder de uma forma sobrenatural, Senhor. Assim, Senhor, eu te louvo e eu te agradeço por cada vida que foi alcançada através dessa mensagem, Deus. Não foi, Pai querido, o homem, foi o teu Espírito Santo que convenceu eles, Pai. Converta-os, Pai querido, Pai amado, a um caminho de salvação e de santidade. É o que eu te peço, Senhor, e te clamo. E desde já, Senhor, eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a Deus a minha rica oportunidade. E as palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus. Que lindo. Parabéns, bispo. Que lindo. Senta um minuto. Chora, Israel. Chora, Israel. Babilônia. Babilônia não é o teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo. Do inimigo te libertará. Chora, Israel. Chora, Israel. Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Arrependimento. Continua, Léo. Arrependimento, confissão e mudança de vida. É tudo que Deus espera da gente. Babilônia não é o teu lugar. Clama ao teu Deus. Senhor Deus te ama. Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Não espera as coisas mudarem. Mude você. Chora, Israel. Babilônia não é o teu lugar. Põe a letra. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Quando em cativeiro. Quando em cativeiro te levaram de Sião, os teus sacerdotes plantearam de aflição. Foi como morreu de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor.
Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo, quem em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Aleluia. Chora Israel, Babilônia não é o teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é o teu lugar. clama ao teu Deus. Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o coração. Quando você buscar a Deus de todo o coração, Ele se voltará a você. Talvez você precise tomar decisões na sua vida. Para que você busque a Deus de todo o coração. Você não está aqui à toa nesta noite. Deus te trouxe aqui. Para poder alinhar algumas coisas na sua vida. Não é através do jeito ou do jeitinho. Talvez você tenha que olhar a Deus e dizer: Deus, hoje eu preciso confessar ao Senhor alguma coisa. E deixa eu dizer algo a vocês, muito sério. Ninguém precisa dizer para mim que eu topei o dedão na ponta da mesa. Eu sei onde eu errei. Eu sei qual é o meu pecado. Eu sei qual é a minha falha. E eu sei onde eu preciso melhorar. Bispo Denis disse algo tão certo nessa noite. Caiu até o pirulito da irmã. Que não é o que eu falo, é o que eu sou. E o duro que eu sou quando ninguém me vê, porque eu não preciso provar nada para ninguém. É aí que eu sou o que eu sou. Mas deixa eu dizer algo a você. Deus te conhece, sabe dos seus limites. Deus sabe do teu coração. Mas Ele espera hoje que haja uma mudança, para que Ele possa mudar a sua história. Nessa mudança, vai haver restauração de vida, de sonhos, de projetos. Vale a pena renunciar por amor a Cristo. Vale a pena renunciar por amor de um propósito maior. Eu achei tão bonito algo que minha esposa falou do meu filho hoje. Ela disse assim:
que meu filho e a noiva dele disseram assim: nós vamos se guardar para honrar o Senhor até o casamento. Eles não são casados, mas eles disseram assim: quer saber? Nós precisamos mudar, para que, se queremos ter uma casa estruturada na rocha, não na areia, nós temos que criar bases sólidas. Pastor, eu entendo que a partir de hoje eu preciso ter bases, estruturas, porque deixa eu dizer algo para vocês. Tudo na vida passa. Deus abençoe, Hilton. Tudo na vida passa. Existem situações que eu e você vamos ter que passar. Mas o que determina de como nós vamos passar são as nossas escolhas. Escolha renunciar, porque não tem nada melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Confesse a Deus seus pecados e tenha uma mudança de vida. Eu acho que esse culto foi para nós. Nós vamos orar pelo elemento pão, pelo elemento vinho. Nós vamos agradecer a Deus nesse momento, por estarmos participando do corpo e do sangue de Jesus. Mas nada impede de a gente fazer uma autorreflexão e pedir perdão a Deus por coisas, situações, até pensamentos que não agradaram ao Senhor. Senhor Deus, obrigado por nesta noite, pela palavra que o Senhor usou o teu servo. Pai, obrigado por ouvir a tua voz, Senhor. Obrigado por estarmos na tua casa, te adorando e te glorificando. Obrigado a Deus, porque a tua palavra foi lida, liberada. E como é bom entender o amor do Senhor, ao ponto de exortar o filho que o Senhor ama. Porque o Senhor só exorta quem o Senhor ama. Obrigado a Deus por falar conosco. Obrigado por nesta noite nós estamos diante do Senhor, ó Deus. Obrigado a Deus por tudo que o Senhor é em nossa vida. Obrigado a Deus pela tua infinita misericórdia. Guarda os nossos corações, guarda a nossa mente, guarda o nosso espírito, fortalece a nossa fé. Ó Deus, obrigado por mais um dia, mais uma ceia, Senhor, mais um momento diante do Senhor. Que essa ceia venha a ser marcada, Senhor, como a Santa Ceia, que cadeias foram quebradas em nossa vida. Venha a ser marcada como um novo tempo da tua parte. Ó Deus, obrigado, Senhor, por podermos fazer parte desta mesa. Quantos já não caíram? Quantos já não desviaram, Senhor? Quantos, ó Deus, que já estiveram diante do Senhor, não estão mais, ó Pai, que te serviram, não te servem, ó Deus, e a tua palavra diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Ó Deus, nós te adoramos, ó Deus, nós te glorificamos, ó Pai, nós te rendemos louvor e adoração, ó Deus, nesta noite, aleluia. Agradecemos, porque sabemos, ó Deus, que até aqui nos ajudou o Senhor. Como é bom, Senhor, estar na tua casa, Senhor, mesmo fraco, mesmo aflito, mesmo às vezes angustiado,
mesmo às vezes triste, ó Deus, pelas situações da vida, mas estamos aqui. Estamos aqui porque te amamos, estamos aqui porque te servimos, estamos aqui porque sabemos que o Senhor ainda cuida de nós, ó Deus, mesmo com as nossas deficiências. Oh, como é bom, ó Deus, saber que o Senhor não nos olha como semelhante olha. Como é bom saber que o Senhor nos olha, Senhor, como aquilo que o Senhor tem como projeto de futuro. Quantas situações vêm para nos tirar do centro do Senhor. Quantas situações não nos sobrevêm, Senhor, para roubar a nossa comunhão, a nossa espiritualidade. Ó Deus, mas nós consagramos ao Senhor a nossa vida. Nós entregamos ao Senhor a nossa alma e o nosso espírito. Nós pedimos ao Senhor, meu Deus e meu Pai, ajuda-nos, ó Deus. Ele é bacana, ele é baracia, darabacia, alabaracia. Quantos de nós já não somos mais quem éramos? Pessoas espirituais. Ó Deus, quanto de nós não vestimos às vezes, Senhor, o véu, como Moisés vestiu o véu, mas ele não tirou o véu quando já desvanecia o brilho do seu rosto, conforme diz no livro de Coríntios. Nos ajuda a tirar o véu, Pai. Nós não precisamos provar nada para ninguém, nós precisamos provar para o Senhor que nós te amamos. Nós precisamos provar ao Senhor que nós tememos ao Senhor e guardamos a tua palavra. Renova-nos, Senhor. Tira o medo, tira a insegurança. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, livre pra viver, oh Deus, a tua oh Deus. vontade. Ao te conhecer, todo meu ser Alamante, vida, de bondade e reinar. Espírito sobre a carne E me diando aqui onde aqui a sebe na gacia derevacia. e E do tu e a sebe a o sobre na gacia. Espírito Guarda-nos, ó Pai. Tira a frieza. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua Nós casa. precisamos de ti, Pai. Se você estiver aqui, Ó Deus, eu venço o pecado. o Senhor enxerga em nós o que ninguém enxerga. Enche-me de ti, até que não haja mais Obrigado, ó espaço. Deus. Consagramos o Senhor, elemento pão. É o corpo de Cristo que foi partido na cruz. Como também elemento vinho, o sangue da nova e da eterna aliança. Nós consagramos ao Senhor nesta noite. Vamos partilhar do corpo e do sangue de Cristo. Obrigado por essa rica oportunidade. É que nós te agradecemos em nome santo de Jesus. Amém e amém. Podemos passar.
eu senti temor, nele confiarei. Eu guia, Nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor eternamente. Na noite que foi traído, Jesus tomou o pão e disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Comemos todos em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Alemanarabashandaramakandaramanha. Terebaracia darakandaramasuriandaramaya. Terebarakandaramassuri mikomodarakandaramanha. Terebarakandaramassuri mikomodaragacia. Grande, 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 grande. Nós te adoramos e te glorificamos e te bendizemos. Nós te rendemos louvor e adoração nesta santa noite, ó Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Deus, Criador dos céus e da terra, por enviar o teu Filho amado. Obrigado pela tua santa presença, Jesus, Filho do Deus vivo. Nós te adoramos, Jesus. Da mesma forma, ele tomou o cálice em suas mãos e disse: este é o cálice da nova e da eterna aliança. Tomemos todos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, Ele está. Diga glória a Deus. Quem está feliz, diga aleluia.